Olá e bem-vindo ao Cientista de Pijamas. Se você é novo por aqui, eu faço explorações calmas e movidas pela curiosidade sobre as maravilhas da ciência, projetadas para ajudar você a se sentir um pouco mais curioso do que antes. E se você já esteve aqui antes, bem-vindo de volta, viajante sonhador. É bom te ver novamente. Esta noite, vamos flutuar suavemente além da atmosfera da Terra para um reino onde cima e baixo perdem o sentido e o chão é, bem, opcional. Estamos indo para o espaço não pela emoção dos foguetes ou pelo zumbido do controle de lançamento, mas para explorar algo mais profundo, mais silencioso e muito mais misterioso. Gravidade. É a força que mantém seus pés no chão, a razão pela qual seu chá não flutua da mesa. O escultor silencioso de estrelas, galáxias e aquele momento infeliz em que sua torrada cai com o lado da geleia para baixo. Mas e se você pudesse se afastar um pouco e ver como é o universo sem a gravidade constantemente puxando suas mangas? Neste vídeo, vamos explorar o que flutuar no vácuo realmente nos ensina sobre a gravidade. O que acontece com os astronautas em órbita, como a gravidade moldou nossos corpos e mentes e como Einstein inverteu todo o conceito. Tudo de uma forma leve, suave, com sorte, agradável ao sono. Agora, devo avisá-lo. Este vídeo é perigosamente informativo. Farei o possível para não torná-lo muito interessante. Mas se você se pegar acordado, pensando na distorção do espaço-tempo, bem, pelo menos estará aprendendo alguma coisa. É uma boa troca por alguns momentos perdidos. Antes de começarmos, porém, gostaria de lhe pedir um pequeno favor. Se você gostou da viagem pelo cosmos desta noite, considere curtir este vídeo e talvez se inscrever no Cientista de Pijamas. Isso realmente ajuda mais mentes errantes a se encontrarem aqui. E se quiser compartilhar, deixe-me saber nos comentários. De onde você está assistindo? E que horas são agora? Há algo estranhamente reconfortante em imaginar pessoas espalhadas pelo planeta. De Sydney a Estocolmo, da meia-noite à manhã, acomodando-se com uma xícara de chá ou deslizando para debaixo das cobertas. Todos conectados por uma curiosidade compartilhada e um amor pela ciência suave e histórias tranquilas. Agora, onde quer que você esteja, espero que esteja confortável. Talvez você tenha diminuído as luzes, afufado seus travesseiros ou ligado um projetor de estrelas. Talvez seu gato já esteja roncando. Onde quer que, como você esteja ouvindo, convido você a deixar seu corpo relaxar, sua respiração desacelerar e sua mente vagar um pouco. Não estamos com pressa aqui. Estamos apenas flutuando. Porque no espaço, não há cima nem baixo. Apenas curvas de movimento e silêncio. Os astronautas descrevem a sensação de microgravidade como libertadora e desorientadora. Você pode girar, girar e flutuar no lugar. Um simples empurrão o faz deslizar por uma sala. E, no entanto, tudo ao seu redor ainda está sob a influência da gravidade. Simplesmente não parece. Esse é o truque que vamos explorar esta noite. O que parece ausência de gravidade não é a ausência de gravidade. É a presença de algo mais estranho. Queda perpétua, movimento perfeito e uma espécie de prestidigitação cósmica. E para entender isso, teremos que visitar não apenas a Estação Espacial Internacional, mas também as mentes de Newton e Einstein, a atração dos buracos negros e os efeitos peculiares que a gravidade tem sobre o corpo humano. Mas iremos devagar. Isto não é um lançamento de foguete. É uma deriva lenta para fora da atmosfera da Terra e para dentro da teia invisível que une o universo. Então, dê uma última olhada na superfície abaixo de você. Onde quer que esteja deitado ou sentado, sinta a gravidade segurando você como uma mão gentil em suas costas. Ela está com você desde o momento em que você nasceu. Mas, por enquanto,
vamos imaginar como é soltar esse aperto, flutuar além dele. E ver quais segredos a gravidade tem escondido de nós o tempo todo. Porque às vezes a melhor maneira de entender algo é deixá-lo para trás por um tempo. Muito bem, cientistas sonolentos, vamos começar nossa jornada flutuando no vácuo. O que o espaço nos ensina sobre a gravidade? Então, o que é gravidade? É uma daquelas perguntas que parecem simples até você realmente tentar respondê-la. Você pode dizer, bem, é o que puxa as coisas para baixo. E isso não está errado, mas é um pouco como dizer, o sono é o que acontece quando você fecha os olhos. Verdade, mas há muito mais acontecendo. Vamos começar do começo, não do início do Big Bang. Estamos entrando nisso. Vamos voltar para uma maçã caindo na cabeça de Sir Isaac Newton. Exceto, alerta de Soler, a maçã não o atingiu de fato, pelo menos não de acordo com a maioria dos historiadores. Mas o fez pensar. No final dos anos 1600, Newton propôs que a gravidade era uma força, uma atração invisível que objetos com massa exercem uns sobre os outros. Você, eu, a lua, seu cachorro, todos nós nos puxamos um pouquinho. A Terra, sendo grande, redonda e cheia de si, puxa com muito mais força. É por isso que você cai, não de lado quando tropeça. De acordo com as leis de Newton, quanto mais massa algo tem, mais forte é sua atração e quanto mais perto você estiver, mais forte é o efeito. É por isso que o Sol mantém os planetas em órbita. Ele é enorme e estamos relativamente perto. Não tão perto, felizmente. Apenas confortáveis 93 milhões de milhas. Mas então apareceu Einstein com aquele brilho nos olhos e uma predileção por virar as coisas do avesso. Em 1915, Einstein publicou sua teoria da relatividade geral, uma ideia lindamente alucinante que reimaginou a gravidade não como uma força, mas como um tipo de curvatura no espaço e no tempo. Imagine o universo como um tecido elástico. Coloque uma bola de boliche sobre ele, digamos o Sol, e ele cria um amassado. Role uma bolinha de gude por perto, como a Terra, e a bolinha espiralará para dentro, não porque esteja sendo puxada, mas porque está seguindo as curvas do tecido. Em outras palavras, a gravidade não é algo que o Sol faz com a Terra. É simplesmente a maneira como a Terra se move através do espaço-tempo curvo que o Sol cria. Planetas não estão sendo puxados. Eles estão apenas seguindo o caminho mais reto possível através de um universo muito curvo. Agora, está a parte do roteiro em que seu travesseiro pode começar a parecer anormalmente pesado. Tudo bem. Deixe seus pensamentos flutuarem, mesmo que o espaço-tempo ao seu redor não flutue. Então Newton disse que a gravidade é uma força. Einstein disse que é uma característica da geometria. E ambos estão certos, cada um à sua maneira. As equações de Newton funcionam perfeitamente para coisas do dia a dia. O modelo de Einstein entra em ação quando as coisas ficam estranhas. Buracos negros, luz se curvando ao redor de estrelas ou a leve desaceleração do tempo em satélites GPS. Sim, você ouviu direito. O tempo passa de forma diferente em campos gravitacionais mais fortes. Isso foi medido. Sua cabeça experimenta o tempo um pouco mais rápido que seus pés. Não o suficiente para você viajar no tempo ou algo assim. Apenas o suficiente para deixar os físicos muito animados e os engenheiros de GPS muito nervosos. Se tudo isso está começando a soar como ficção científica, prometo que ainda estamos no reino da ciência estabelecida. A gravidade afeta o espaço, o tempo, a luz e até mesmo seu senso de direção. É por isso que os astronautas na Estação Espacial Internacional se sentem sem peso. Não porque a gravidade desapareceu, mas porque eles estão em constante queda livre. Eles estão caindo ao redor da Terra, não para dentro dela.
Como estar preso em um looping de montanha-russa que nunca termina. Mas a gravidade não é apenas sobre cair. É sobre ordem. Sem ela, as estrelas não se formariam, os planetas não orbitariam. Você não ficaria na sua cadeira. Até mesmo seu corpo, seus ossos, músculos e fluidos são moldados pelo sussurro constante da gravidade. Na verdade, a gravidade está tão profundamente entrelaçada em nossas vidas que mal a notamos até que ela desapareça. É aí que as coisas ficam estranhas. Sua coluna se estica, seu equilíbrio vacila, seus fluidos começam a se dispersar. E seu cérebro, Deus o abençoe, tenta dar sentido a um mundo que não tem mais um ponto negativo. Chegaremos a tudo isso em breve. Por enquanto, deixe essa ideia se instalar suavemente em sua mente. A gravidade não é apenas algo que puxa. É a coreografia silenciosa do cosmos. Ela diz às coisas como se mover, quando parar e onde orbitar. Ela governa marés e estações, luas e galáxias, e ainda assim nunca emite um som. É a mais suave das réguas e talvez a mais essencial. Então, da próxima vez que sentir seu corpo afundar no colchão, lembre-se de que é a gravidade te segurando perto. Não com força, não com talento, apenas com persistência silenciosa e universal. E se você ainda estiver acordado, não se preocupe. Há muito mais maravilhas por vir. No próximo capítulo, deixaremos o abstrato para trás e entraremos no mundo dos astronautas, onde flutuar é como voar, mas a gravidade ainda espreita por trás de cada curva e volta. Então você está no espaço. Você passou pela atmosfera, deixou a gravidade da Terra puxando você para baixo. E agora você está flutuando, braços estendidos. Um pequeno giro, uma pequena queda, talvez uma caneta passe perto do seu nariz em câmera lenta. Mas aqui está a coisa curiosa. Você não está realmente sem peso. Espere, o quê? É isso mesmo. Apesar da sensação, a gravidade não te largou. Na verdade, mesmo na Estação Espacial Internacional, a cerca de 400 quilômetros acima da Terra, a gravidade ainda é cerca de 90% tão forte quanto na superfície. A razão pela qual os astronautas flutuam não é porque a gravidade acabou. É porque eles estão em um estado de queda livre contínua. Vamos explicar isso da maneira mais sonolenta possível. Imagine que você está em uma montanha-russa muito alta. Tão alta que raspa a borda do espaço. No topo, o carro se desconecta e, em vez de cair direto, avança tão rápido, a cerca de 28.000 km por hora, que, à medida que cai, a curva da Terra desce abaixo dele na mesma proporção. Você cai, cai e cai, mas nunca atinge o chão. Você não está pairando. Você está orbitando. É isso que os astronautas estão fazendo. Eles estão caindo de lado rápido o suficiente para errar completamente a Terra. E eles têm feito isso desde o momento em que o foguete os colocou em órbita. Então, quando dizemos gravidade zero, o que realmente queremos dizer é microgravidade. Não é a ausência de gravidade, é a experiência da ausência de peso sob a influência da gravidade. Uma analogia útil. Imagine estar em um elevador. Um elevador muito azarado. Os cabos se rompem e ele começa a cair. Por alguns segundos aterrorizantes, tudo dentro parece flutuar. A maçã que você estava segurando, sua xícara de chá, até você mesmo. Tudo flutua ao seu lado. Você não escapou da gravidade. Você está apenas caindo na mesma velocidade, então nada empurra seu peso de volta. É o que acontece na Estação Espacial Internacional, exceto sem o terror e com lanches muito melhores. Os astronautas vivem e trabalham nesse estado por meses a fio. E embora pareça divertido, você provavelmente já os viu dando cambalhotas e perseguindo o M e mestre flutuantes. Há todo tipo de consequências estranhas.
Por um lado, seu ouvido interno fica confuso. Ele depende da gravidade para dizer qual é o caminho para cima. E quando esse sinal desaparece, seu cérebro diz: bem, isso é um sonho estranho. Náuseas são comuns no início, assim como esbarrar em coisas. Na microgravidade, as leis de Newton ganham vida. Toda ação tem uma reação igual e oposta. Se você empurrar uma parede, você sairá voando pelo módulo, possivelmente para o almoço flutuante de outra pessoa. Até as tarefas mais simples se tornam um exercício de adaptação. Imagine escovar os dentes, mas a pasta de dente tenta escapar. Ou usar um banheiro sem o benefício de as coisas ficarem onde deveriam. Os astronautas precisam reaprender a se mover, dormir e comer, como se a Terra nunca os tivesse treinado. E, falando em dormir, os astronautas não precisam de travesseiros nem de camas. Na verdade, eles flutuam dentro de sacos de dormir, presos à parede. Sem se revirar na cama, apenas flutuando suavemente em um casulo particular de silêncio. Alguns dizem que é o melhor sono que já tiveram. Outros, nem tanto. Na microgravidade, seu corpo se torna um novo experimento. Os fluidos se redistribuem sem a força da gravidade para baixo, então seu rosto pode inchar, suas pernas podem encolher um pouco e seus seios nasais podem ficar permanentemente congestionados. O termo técnico é cara espacial. Não é tão glamouroso quanto parece. Com o tempo, os ossos começam a perder densidade, os músculos enfraquecem. Sem a gravidade empurrando contra você, seu corpo não precisa mais resistir a essa força constante para baixo. Então, ele não resiste. É por isso que os astronautas se exercitam 2 horas por dia, apenas para evitar que sua força, músculos e ossos terrestres amoleçam. Até sua coluna se alonga. Alguns astronautas crescem até 5 centímetros a mais em órbita. É claro que eles encolhem de volta quando retornam à Terra, mas é um bom benefício temporário, a menos que você já mal caiba no seu assento. Mas talvez a coisa mais intrigante sobre a microgravidade não seja o que ela faz com o corpo. É o que ela nos ensina sobre o quão profundamente a gravidade molda tudo o que fazemos aqui na Terra. Damos como certo que objetos caem, que a água escorre para baixo, que a comida fica no prato e que sua cadeira fica no chão. No espaço, tudo isso muda. As regras são reescritas. A água forma bolhas flutuantes que se agarram às superfícies e flutuam como pequenas águas vivas. A comida deve ser selada, pegajosa ou mole, para não se tornar um risco de asfixia. No ar, você não anda para lugar nenhum. Você se puxa com as mãos através dos módulos. Não há para baixo. Só aonde seus pés estão presos. Os astronautas costumam descrever seus primeiros dias em órbita como desorientadores, física e psicologicamente. Mas, com o tempo, seus cérebros se adaptam. Novos hábitos se formam. A microgravidade se torna o novo normal. E quando eles voltam para casa, é aí que as coisas ficam estranhas de novo. Astronautas são conhecidos por esquecer que não conseguem largar objetos. Eles deixam cair ferramentas, tropeçam nos próprios pés. Alguns instintivamente largam uma caneta e esperam que ela flutue. Um cosmonauta disse que quase flutuou para fora da cama tentando se virar. Então, quando dizemos que flutuar no espaço é sem peso, é mais preciso dizer que seu corpo se sente sem peso. Mas a gravidade nunca saiu do quarto. Ela ainda está puxando, só que não de uma forma com a qual seus sentidos estão acostumados. E nessa suave confusão reside uma espécie de beleza, porque ela nos lembra que a gravidade não é apenas algo com que lidamos. É algo em torno do qual construímos toda a nossa existência. Nossos músculos, nossos ossos, nossos hábitos, nossas invenções. Tire-a, mesmo que brevemente,
e o mundo se torna um sonho silencioso de movimento, suavidade e novas regras estranhas. Um lugar onde flutuar é como voar. E, no entanto, a gravidade ainda está lá, guiando você silenciosamente, sempre puxando, mesmo quando você não a sente mais. No próximo capítulo, vamos nos aprofundar na vida a bordo da Estação Espacial Internacional. Como os astronautas comem, limpam, trabalham e vivem neste mundo flutuante. E que soluções engenhosas os engenheiros inventaram para um lugar onde tudo, incluindo as migalhas, tenta escapar? Deixamos a força da gravidade para trás, aprendemos que flutuar não é a verdadeira ausência de peso. E agora nos encontramos em um lugar verdadeiramente estranho. Dentro da Estação Espacial Internacional. Um laboratório, uma espaçonave, e para 6 pessoas por vez, uma casa flutuante, circulando a Terra a cada 90 minutos. De fora, a ISS parece um pouco com uma lata de alta tecnologia com asas solares. Mas, por dentro, é um balé cuidadosamente projetado de corpos flutuantes, máquinas que piscam suavemente e o zumbido do ar reciclado. Não é glamouroso, mas é silenciosamente extraordinário. Então, como viver em microgravidade sem que tudo se transforme em caos? Vamos começar com a alimentação. Na Terra, comer é fácil. A gravidade faz o trabalho pesado, mantendo a comida no seu prato, sua bebida no copo e sua sopa na tigela. No espaço, nada disso funciona. Líquidos flutuam, comida se esfarela e pedaços soltos de tortila podem se tornar mortais se forem levados para um ventilador. É por isso que a comida dos astronautas é diferente. As refeições vêm em sachês lacrados, as bebidas são saboreadas por canudos com grampos e as colheres são magnéticas, com velcro ou presas de alguma forma, porque perder seus talheres no meio da refeição é surpreendentemente fácil quando eles não ficam no lugar. Tortilas divertidas são preferidas ao pão no espaço. Por quê? Porque elas não produzem migalhas. E migalhas flutuantes podem acabar no seu nariz, nos seus olhos, pior, dentro de painéis elétricos críticos. Na microgravidade, um floco de milho rebelde é basicamente um vilão. Agora imagine dormir no espaço. Você não se deita. Não há penugem. Então, os astronautas dormem em pequenas cabines do tamanho de cabines telefônicas. Eles se fecham em sacos de dormir presos à parede, ao teto ou a qualquer outra superfície que pareça aconchegante. Não há pressão nas suas costas, nem peso nas suas articulações, apenas inchaço. A maioria dos astronautas diz que é como estar envolto em uma nuvem macia. Sem se mexer, sem se virar, apenas uma espécie de suspensão suave. Embora ocasionalmente alguém se esqueça de fechar o zíper corretamente e flutue como um balão rebelde até esbarrar em alguma coisa. Sonambulismo é complicado. Quando não há chão, há banhos de higiene pessoal. Não. Chuveiros. Não exatamente. A água não cai no espaço, então você não pode ficar embaixo dela. Em vez disso, os astronautas usam lenços umedecidos sem enxague e shampoo sem enxague. Para se lavar, você espreme uma gota de água de uma bolsa, pega e esfrega no rosto ou nos braços. A água gruda como uma bolha de gelatina. É mais como um banho de esponja. Estilo flutuante. Os vasos sanitários, aliás, merecem seu próprio prêmio. Não há gravidade para, bem, ajudar as coisas. Então, os banheiros espaciais usam fluxo de ar, um sistema de vácuo que puxa os dejetos para longe. Tudo deve ser direcionado com muita precisão. Os astronautas usam faixas para os pés, cintos para as coxas e treinamento cuidadoso. Sim, há um manual. Sim, eles praticam. E sim, é estranho. A urina é filtrada e reciclada em água potável. Sim, o café de hoje é o chá de ontem.
A NASA tem um slogan: o xixi de ontem é o Gatorade de amanhã. Não é apenas engenhoso, é vital. A água é pesada para lançar, então cada gota conta. KTLSE Locomover? Os astronautas não andam. Eles flutuam. Para se mover, eles empurram com as mãos e deslizam graciosamente pelos módulos estreitos. Pelo menos essa é a ideia. Na realidade, é mais como um ricochete controlado, batendo nas paredes, girando no ar, errando o corrimão e dando um giro lento e desajeitado enquanto tentam recuperar o controle. Para se manterem parados, eles usam alças para os pés, corrimãos e velcro. Muito velcro. Tudo é etiquetado e preso. Você não coloca algo no chão, você o prende. Ou ele flutua como um balão teimoso. Agora vamos falar de rotinas diárias. Os astronautas trabalham cerca de 12 horas por dia, 6 dias por semana. Seu tempo é programado minuto a minuto. Experimentos científicos, manutenção, reparos, comunicação com o controle de solo, além de exercícios. Lembre-se, em microgravidade, ossos e músculos enfraquecem rapidamente. Para combater isso, os astronautas precisam se exercitar por cerca de 2 horas por dia. Isso inclui corrida em esteira com cordas elásticas para simular o peso corporal, treinamento de resistência e ciclismo. Há até uma academia espacial. É pequena, um pouco barulhenta e parece mais um instrumento de tortura medieval do que um lugar para bem-estar. Mas mantém os astronautas em forma e com os pés no chão, metaforicamente falando. Depois do trabalho, eles podem relaxar. Eles assistem a filmes, vídeos, ligam para suas famílias, leem ou olham pela janela. A cúpula é uma cúpula de observação com 7 janelas que oferece vistas deslumbrantes da Terra. Imagine ver o nascer e o pôr do sol a cada 45 minutos. Tempestades de raios de cima. Cidades brilhando suavemente à noite. A fina linha azul da nossa atmosfera. É o suficiente para fazer até os astronautas mais experientes pararem e olharem fixamente. Muitos dizem que é o lugar mais tranquilo da estação. Uma espécie de canto sagrado. Um lembrete do motivo pelo qual estão lá em cima. Mas, apesar da maravilha, a vida espacial não é fácil. É apertada, barulhenta, com ventiladores, bombas e bips constantes. Há pouca privacidade. Vocês compartilham o banheiro com outras 5 pessoas. Vocês flutuam no espaço pessoal um do outro com frequência. E a comida, bem, digamos que vocês não vão à órbita pela culinária. Ainda assim, a maioria dos astronautas descreve a experiência como transformadora. Não apenas pela vista ou pela ciência, mas pelo que ela ensina sobre a vida. De volta à Terra, coisas como água, privacidade, gravidade e ar fresco, coisas que muitas vezes tomamos como certas, tornam-se preciosas. No espaço, cada gota importa. Cada respiração é uma dádiva da engenharia. E a visão do nosso pálido ponto azul, frágil e solitário na vasta escuridão, pode mudar algo bem lá no fundo. Viver em microgravidade não é apenas um desafio técnico. É uma lição de perspectiva, de adaptabilidade, de humildade. Flutuar, ao que parece, nos ensina muito sobre ser humano. No próximo capítulo, exploraremos o que acontece com o corpo humano no espaço. Não apenas o inchaço temporário e as espinhas esticadas, mas os efeitos biológicos mais profundos. Como a gravidade moldou nossa evolução. E o que acontece quando vivemos sem ela por muito tempo. Então, respire fundo. Deixe seus membros relaxarem. Você ainda está aterrado. Mas, por um momento, imagine o zumbido silencioso de um laboratório flutuante, a Terra girando lentamente abaixo. E a maravilha da vida em órbita. Até agora, o espaço parece meio onírico, não é?
sem gravidade, sem pressa. Você flutua de tarefa em tarefa como uma bailarina subaquática. A Terra brilha abaixo como uma luz noturna para a galáxia. E seu cabelo, sempre volumoso sem esforço. Mas, apesar de toda a sua maravilha, o espaço tem um custo silencioso. E esta noite, vamos explorar o que a microgravidade realmente faz com o corpo humano. As mudanças estranhas, os desafios surpreendentes e os caminhos ocultos. A gravidade vem nos moldando o tempo todo. Porque aqui está o segredo. Seu corpo ama a gravidade. Ele está acostumado a ela. Ele dança com ela desde o momento em que você nasceu. A gravidade diz aos seus músculos quando flexionar seus ossos, como seu sangue deve crescer, para onde ir. Sem essa atração invisível constante, seu corpo começa a perguntar: espere, o que estamos fazendo? Vamos começar com uma mudança de fluido. Na Terra, a gravidade puxa os fluidos corporais, sangue, água e linfa, para baixo. É por isso que seus pés incham quando você fica em pé por muito tempo e porque seus seios nasais parecem limpos quando você se deita. Mas no espaço, sem pressão, os fluidos se redistribuem. Eles se movem para cima. Seu rosto fica inchado, suas pernas estranhamente finas. Os astronautas costumam chamar isso de efeito Charlie Brown. Cabeça grande, pernas pequenas, seus seios nasais se enchem. Sua voz muda e seu corpo começa a parecer que está usando um traje de pressão invisível ao contrário. Essa mudança de fluido também afeta seus olhos. Algo chamado síndrome neuroocular associada a voos espaciais pode causar pressão atrás dos olhos, achatando levemente os globos oculares e afetando a visão. Alguns astronautas retornam à Terra com mudanças duradouras na visão. Não é o ideal quando seu trabalho envolve ler listas de verificação e não flutuar contra paredes. E falando em paredes, seus ossos e músculos não estão fazendo muita coisa aqui na Terra. Até mesmo ficar parado é um treino. Suas pernas suportam o peso. Suas costas o sustentam. Seu esqueleto responde a essa pressão mantendo-se forte. Mas no espaço, sem peso, sem pressão. Então seus ossos começam a enfraquecer. Na verdade, os astronautas perdem cerca de 10% a 2% de sua densidade óssea por mês em órbita. Isso é como envelhecer 10 anos em apenas alguns meses. Os quadris e a parte inferior da coluna são especialmente vulneráveis. O cálcio escapa dos ossos e nem sempre retorna totalmente quando você retorna à Terra. Os músculos também sofrem, os grandes, seus quadríceps, panturrilhas e costas. Encolhem rapidamente sem esforço diário. É por isso que os astronautas têm rotinas de exercícios tão rigorosas. 2 horas por dia, 6 dias por semana. Não se trata de vaidade. É sobrevivência. Sem exercício, retornar à Terra seria como tentar correr uma maratona depois de ficar de cama por um mês. Até seu coração fica um pouco preguiçoso. Em microgravidade, ele não precisa lutar para bombear o sangue para cima. A carga de trabalho cai, o coração pode encolher um pouco. Quando os astronautas retornam, às vezes sentem tontura ou vertigem porque seu sistema cardiovascular se esqueceu de como lidar com a gravidade. Seu sistema vestibular, a parte do ouvido interno que controla o equilíbrio, também fica confuso. Ele usa a gravidade para dizer qual é o caminho para cima. Então, em órbita, ele basicamente joga as mãos para o alto e diz: você está por conta própria. Essa é uma das razões pelas quais os astronautas costumam sentir enjoo espacial durante seus primeiros dias em órbita. Dores de cabeça, tontura, náusea. Não é exatamente a vida glamourosa de um herói de ficção científica. E então a sua coluna. Sem a força compressiva da gravidade, as vértebras em suas costas relaxam e se separam ligeiramente.
Isso faz com que os astronautas cresçam até 5 centímetros a mais. No espaço, parece ótimo até você lembrar que eles estão em um tubo de metal projetado para pessoas 15 centímetros mais baixas. Ficar preso em seu saco de dormir não é tão majestoso quanto parece. Mas as mudanças biológicas não são de todo ruins. Viver no espaço nos ajudou a entender como a gravidade molda tudo sobre o desenvolvimento humano. Nos ensinou que os ossos não apenas se formam, eles respondem. Os músculos não apenas crescem, eles se adaptam. Até nossas células se comportam de maneira diferente em órbita. Com mudanças na expressão genética, na resposta imunológica e na cicatrização de feridas. O espaço, em muitos aspectos, é o laboratório definitivo. E não se trata apenas de astronautas. Essas lições voltam para a Terra. A pesquisa feita em microgravidade ajuda os médicos a entender a osteoporose, a atrofia muscular, os distúrbios do equilíbrio de fluidos e muito mais. A medicina espacial está ajudando a medicina da Terra, uma cobaia flutuante de cada vez. Mas não vamos esquecer o lado psicológico do espaço. Viver em um espaço confinado, longe da família, em uma rotina rígida, com apenas 6 outras pessoas e sem ter para onde ir, cobra seu preço. Os astronautas lidam com o isolamento, ritmos circadianos interrompidos e o estranho peso emocional de olhar para o mundo inteiro de cima. Para lidar com isso, eles se mantêm conectados com entes queridos, seguem rotinas cuidadosamente planejadas e encontram significado em seu trabalho. Eles tiram fotos, leem livros, tocam instrumentos e, sim, assistem a filmes. A pipoca é infelizmente proibida, mas o conforto digital ainda é possível. Quanto mais tempo ficamos no espaço, mais aprendemos. Os humanos estão profundamente ligados à gravidade. Faz parte de quem somos. Retire-a e começamos a nos desfazer lenta, silenciosamente e com uma graça surpreendente. Mas também aprendemos o quão resilientes somos, o quão adaptáveis, o quão brilhantes podemos ser diante de condições não naturais. Flutuar no espaço pode ser estranho, mas nos mostra o quão incríveis nossos corpos terrestres realmente são. No próximo capítulo, mudaremos nosso foco da biologia para a tecnologia. Porque para sobreviver e prosperar em órbita, não precisamos apenas de músculos, precisamos de máquinas. De banheiros a câmaras de descompressão, de trajes para caminhadas espaciais a painéis solares. Exploraremos os designs engenhosos que tornam a vida em órbita possível. E as formas silenciosas como a gravidade molda cada decisão de engenharia. Por enquanto, respire fundo. Sinta a pressão constante da sua cama, do seu cobertor. É a gravidade lembrando que você está em casa. Vamos reservar um momento para apreciar algo que raramente recebe os mesmos holofotes nas histórias de Ninar. Engenharia espacial. Ela não brilha, não flutua, nem parece particularmente elegante. Sem aletas cromadas ou motores de dobra espacial aqui. Mas é a razão pela qual os astronautas não congelam, morrem de fome ou giram infinitamente no vazio. E no coração de todo esse brilho silencioso e sustentador da vida está uma força invisível familiar. Gravidade. Esta noite, vamos explorar como a gravidade, a coisa que parece faltar no espaço, ainda molda quase tudo sobre como construímos para ele. Do design de espaçonaves aos equipamentos dos astronautas, dos sistemas de suporte de vida ao humilde banheiro espacial, a gravidade é o engenheiro invisível sussurrando ao fundo. Vamos começar com algo. Lançamento. Para chegar ao espaço, primeiro você tem que escapar das garras da gravidade. Isso consome uma quantidade impressionante de energia. A gravidade da Terra não está para brincadeira. Para se libertar, você precisa atingir uma velocidade de escape de cerca de 11,2 km por segundo,
ou aproximadamente 33 vezes a velocidade do som. É por isso que os foguetes são essencialmente explosões controladas usando chapéus pontudos. A enorme quantidade de combustível necessária apenas para colocar uma carga modesta em órbita abaixo da Terra é impressionante. Na verdade, a maior parte do que você vê quando olha para um foguete não é carga ou tripulação. São tanques de combustível. Enormes e elegantes torres de propelente construídas para empurrar contra a força mais forte e constante que conhecemos, a atração gravitacional da Terra. E uma vez que você está lá em cima, a gravidade não o deixa em paz. Ela apenas muda de função. Agora, em vez de resistir à gravidade, sua nave espacial deve trabalhar com ela. Permaneça em órbita, equilibre velocidade e altitude, evite a reentrada e ajuste a posição sem cair do céu ou flutuar no espaço profundo. Até mesmo o formato de uma nave espacial é determinado pela gravidade. Cápsulas como as da Apollo ou da SpaceX não são pontudas por diversão. O design do corpo rombudo os ajuda a sobreviver à reentrada usando a atmosfera e a atração gravitacional para desacelerar, criar arrasto e distribuir calor. A gravidade se torna o chefe final no final de cada missão. Um teste de engenharia, física e pura resistência do material. Agora vamos para dentro da espaçonave, onde as coisas ficam mais delicadas. Na microgravidade, cada movimento importa. Não há atrito para desacelerar as coisas naturalmente. Se você girar uma válvula com muita força, ela pode flutuar para longe. Se você abrir uma bolsa muito rápido, seu conteúdo se espalhará como glitter na festa de aniversário de uma criança. Então, os engenheiros têm que projetar cada ferramenta, botão, painel e gaveta para funcionar sem gravidade. Isso significa velcro em tudo. Cordas elásticas para armazenamento. Alças para os pés e corrimãos para que os astronautas possam se ancorar. Etiquetas com código de cores e diferenças táteis para que as pessoas possam encontrar coisas rapidamente em um ambiente desorientador onde o para cima não existe. Até mesmo sua bolsa de bebida comum tem que ser uma obra-prima da engenharia. Copos comuns não funcionam. Servir não funciona. Então, os fluidos são armazenados em sacos selados a vácuo, sorvidos através de canudos especiais com grampos. É como beber um suco de caixinha projetado pela NASA, que essencialmente é. Agora, vamos falar sobre o ar. Você realmente não pensa no ar até que ele se vá. No espaço, você precisa trazer o seu próprio e mantê-lo circulando, filtrando e pressurizando. A gravidade da Terra ajuda a mover o ar naturalmente. O ar quente sobe, o ar frio desce. Em órbita, não teve essa sorte. O ar não flui, ele estagna. Então, engenheiros espaciais projetam sistemas de ventilação complexos com ventiladores e dutos para manter o oxigênio em movimento. Dióxido de carbono para fora e odores administráveis porque, sim, o espaço pode cheirar. Mais sobre isso depois. Ainda mais impressionante é o sistema de suporte de vida. Essas máquinas mantêm a temperatura, a umidade e os níveis de oxigênio, ao mesmo tempo que filtram gases traço e crescimento microbiano. É como viver dentro de um aquário de alta tecnologia, exceto que os peixes têm laptops e esteiras. Falando em esteiras, os equipamentos de ginástica também devem ser independentes da gravidade. Na Terra, uma esteira funciona porque você é puxado para baixo na esteira. No espaço, nem tanto. Os astronautas precisam se prender com cintos elásticos, simulando a sensação de resistência do peso corporal. As máquinas usam cilindros de vácuo ou volantes para imitar a força da gravidade. E funciona. Esses dispositivos são cruciais para prevenir a perda óssea e a atrofia muscular. Sem eles, os astronautas voltariam para casa mais fracos do que espaguete cozido demais.
Agora, a parte que você estava secretamente esperando. Ah, sim, o herói anônimo mais famoso da engenharia espacial. Em microgravidade, o encanamento tradicional não funciona com água e bem, todo o resto flutua. Então, os banheiros usam sucção a vácuo para puxar os resíduos para longe. Os astronautas devem mirar com muito cuidado, prender o cinto firmemente e seguir instruções muito específicas. A urina é filtrada, purificada e reciclada em água potável. Um processo mais nojento na teoria do que na prática. O lema da NASA é: o café de ontem é o café de amanhã. Tudo faz parte do sistema de circuito fechado que mantém a vida sustentável em órbita. Os resíduos que não podem ser reciclados são selados em sacos e armazenados até que possam ser incinerados durante a reentrada. Sim, algumas coisas literalmente queimam na atmosfera, o que parece estranhamente poético. Até mesmo o traje espacial, aquela icônica armadura de marshmallow branco, é uma maravilha de design que reconhece a gravidade. Na Terra, um traje pode pesar 136 quilos em órbita. Esse peso desaparece, mas a massa permanece. Se um astronauta empurrar com muita força, ele pode girar. Cada centímetro do traje é projetado para fornecer mobilidade, pressão, oxigênio, comunicação e proteção térmica, ao mesmo tempo que permite que o astronauta se mova, segure ferramentas e não flutue para longe. E o que acontece se eles flutuarem? Eles têm um sistema de backup chamado Safer, uma espécie de mini jetpack que permite que os astronautas voltem para a segurança com leves baforadas de nitrogênio. Apenas um retorno tranquilo para onde deveriam estar. Como a versão espacial de encontrar o caminho de casa depois de adormecer em uma festa. Então, sim, mesmo que o espaço seja definido pela ausência de gravidade, toda a nossa abordagem a ele é construída em torno da luta com a memória da gravidade. Lançamo-nos para escapar dela, projetados para desafiá-la, construímos para substituí-la. E sempre, sempre, sentimos sua influência. Na verdade, quando os astronautas retornam para casa, a gravidade bate forte. Eles frequentemente desabam sob o próprio peso, tropeçam enquanto o sangue se acumula nas pernas novamente. Ou sentem-se fracos enquanto o coração reaprende a bombear contra a pressão. Um astronauta descreveu isso como reentrar em um mundo que de repente parece 10 vezes mais pesado. Outro disse que a coisa mais estranha foi ter que levantar os braços novamente porque tinha esquecido como era ter peso. A gravidade não desapareceu no espaço. Ela está apenas se escondendo, influenciando silenciosamente cada movimento, cada cálculo, cada respiração. O engenheiro silencioso sempre presente, mesmo quando parece desaparecer. No próximo capítulo, daremos um passo para trás, bem para trás, e observaremos o próprio cosmos. Do nascimento das estrelas à formação das galáxias. A gravidade não apenas puxa. Ela cria. Ela esculpe. Ela molda a própria estrutura do universo. Então, deixe sua mente vagar para fora agora. Além da estação, além da Lua, além do sistema solar. Porque o alcance da gravidade é infinito. E sua história também. Até agora, vimos como a gravidade molda a vida, a engenharia e até mesmo nossa capacidade de escovar os dentes em órbita. Mas só observamos os efeitos locais na escala humana, na escala da Terra, na escala da estação. Para realmente entender a gravidade, precisamos dar um zoom. Porque lá fora, nas vastas extensões do espaço, a gravidade não é apenas uma força, é uma escultora, moldando a própria arquitetura do universo. Esculpindo estrelas, esculpindo galáxias, orquestrando a dança de estruturas cósmicas vastas demais para que possamos compreender completamente. Vamos começar pequeno, astronomicamente falando, com uma nebulosa.
Uma nebulosa é uma nuvem de gás e poeira flutuando sozinha no espaço. As partículas flutuam pacificamente, mas então a gravidade intervém, muito suavemente. Ela começa a puxar as partículas juntas. Algumas se aglomeram, depois mais algumas. À medida que a massa se acumula, a atração gravitacional fica mais forte. Eventualmente, a pressão no núcleo se torna intensa o suficiente para iniciar a fusão nuclear. Uma estrela nasce. Tudo graças à gravidade empurrando lentamente os átomos de hidrogênio para mais perto até que eles irrompam em luz. Foi assim que o nosso Sol se formou. E como todas as outras estrelas que você vê no céu noturno começaram sua vida luminosa, condensadas de uma nuvem de poeira pela insistência silenciosa da gravidade, não com um estrondo, mas com um estreitamento gradual, como o universo respirando. Agora aumente a escala. Essas estrelas não se formam sozinhas. Elas tendem a se reunir em aglomerados, girando juntas sob atração gravitacional mútua. Com o tempo, esses aglomerados acumulam mais massa. Eles orbitam uns aos outros e, eventualmente, tornam-se parte de algo distante, uma galáxia. As galáxias são as criações mais elegantes da gravidade. A nossa, a Via Láctea, contém cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Braços espirais de gás, poeira e berçários estelares giram em torno de uma protuberância central unida pela gravidade. Como dançarinos circulando um salão de baile cósmico, as estrelas se movem a velocidades incríveis, mas não se separam. Por quê? Porque a gravidade as mantém presas. Cada estrela responde não apenas às suas vizinhas, mas à massa invisível no coração da galáxia, que inclui não apenas estrelas e poeira, mas algo mais misterioso. Matéria escura. Não podemos vê-la, não podemos tocá-la, mas sabemos que ela está lá. Porque as galáxias giram rápido demais para que sua massa visível as mantenha unidas. Sem alguma cola gravitacional extra, elas se separariam como folhas em uma tempestade. A matéria escura, seja ela qual for, exerce gravidade. E essa gravidade mantém as galáxias intactas. E a Via Láctea não está sozinha. É apenas uma entre centenas de bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. Como ilhas brilhantes em um oceano escuro, elas se agrupam em grupos e depois em superaglomerados, formando uma vasta estrutura semelhante a uma teia. Na escala cósmica, é chamada de teia cósmica. E é linda. Filamentos de galáxias, como fios, se estendem por distâncias inimagináveis, cruzando-se em nós densos onde os aglomerados residem. Essas estruturas não são aleatórias. Elas foram moldadas por bilhões de anos de interação gravitacional, massa atraindo massa, formando padrões tão antigos quanto o tempo. Mas a gravidade não apenas mantém as coisas juntas. Ela também pode deformá-las. Uma das previsões mais surpreendentes da relatividade geral de Einstein é que objetos massivos não se atraem apenas. Eles curvam o espaço e o tempo ao seu redor. Essa curvatura pode fazer com que a própria luz se curve. É chamada de lente gravitacional. Imagine uma galáxia distante atrás de um aglomerado massivo. A luz dessa galáxia distante não viaja em linha reta. Ela se curva à medida que se move através do espaço-tempo distorcido causado pela massa do aglomerado. Para nós, a galáxia parece esticada, ampliada, às vezes até duplicada. Usamos lentes gravitacionais para detectar galáxias muito tênues para serem vistas diretamente e para mapear a matéria escura, que se revela apenas pela forma como curva a luz. Dessa forma, a gravidade se torna não apenas um escultor, mas um telescópio. E então há os extremos. Buracos negros, o resultado final de estrelas massivas que colapsam sob sua própria gravidade. Tão densos que nem mesmo a luz consegue escapar. Eles não são aspiradores de pó cósmicos. Eles não sugam tudo,
mas sua gravidade é tão intensa que seus efeitos se propagam muito além de seus horizontes de eventos. Buracos negros curvam a luz, distorcem o tempo e geram alguns dos eventos mais energéticos do universo conhecido. Estrelas inteiras podem ser destruídas se aproximarem demais. E, no entanto, esses objetos aterrorizantes também são essenciais. No centro de quase todas as galáxias, incluindo a nossa, encontra-se um buraco negro supermassivo, milhões ou bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Não temos certeza de como eles se formaram, mas sua gravidade âncora suas galáxias. Sem eles, as graciosas espirais que vemos talvez nunca tivessem se mantido unidas. Então, de nuvens de poeira a explosões estelares, de espirais a aglomerados, de galáxias com lentes gravitacionais a gigantes ocultas, a gravidade é a arquiteta de tudo. E ela não funciona rapidamente. A gravidade joga o jogo longo. É a artista silenciosa, levando bilhões de anos para criar uma galáxia, bilhões a mais para guiar as estrelas em suas trajetórias orbitais e ainda mais tempo para construir a grande teia cósmica que abrange o universo. Ela não grita, não se apressa, apenas molda. E, no entanto, por tudo o que entendemos, há muito que não entendemos. Podemos observá-la, medi-la, prever seus efeitos. Mas pergunte a um físico o que é a gravidade em seu sentido mais profundo, e você ouvirá um dar de ombros, seguido de um sermão. Alguns acham que a gravidade pode nem ser uma força fundamental, que ela poderia emergir de algo mais profundo, alguma característica oculta da realidade quântica que ainda não descobrimos. Abordaremos esse mistério em breve. Por enquanto, lembre-se, quando você olha para as estrelas, está vendo a gravidade em ação. Cada ponto de luz nasceu dela, moldado por ela, mantido em órbita por ela. Até os fótons que chegam aos seus olhos foram empurrados, curvados e guiados por ela em todas as direções, através de todas as distâncias. A gravidade deixa sua marca. Temos descrito a gravidade como uma força durante a maior parte desta jornada. Uma espécie de corda invisível segurando maçãs, astronautas e galáxias no lugar. Mas então Einstein apareceu e reescreveu as regras. Em 1915, com um brilho nos olhos e cabelos que não obedeciam a nenhuma força conhecida pelo homem, Albert Einstein publicou sua teoria da relatividade geral. Isso mudou tudo. Não apenas como pensamos sobre a gravidade, mas como entendemos o espaço e o tempo em si. E sim, fica um pouco estranho. Mas não se preocupe, estamos pegando o caminho cênico. Vamos começar com uma metáfora. Imagine o universo como um tecido elástico gigante, um lençol, se preferir. Se você colocar uma bola de boliche pesada no centro, o tecido afunda. Agora pegue uma bolinha de gude e role-a sobre o lençol. Ela se curva em direção ao mergulho, não porque a bola de boliche a puxa, mas porque a folha é curva. A bolinha de gude está apenas seguindo o caminho mais reto possível, que por acaso é curvo. Foi assim, em poucas palavras, que Einstein descreveu a gravidade. Objetos massivos como planetas, estrelas e buracos negros curvam o tecido do espaço-tempo. Outros objetos se movem através desse espaço-tempo curvo. O que sentimos como gravidade é, na verdade, apenas o resultado de seguirmos esses caminhos curvos. Você não está sendo puxado para o chão. Você está seguindo a trajetória natural do próprio espaço, que por acaso mergulha em direção à Terra. Não é exatamente como Newton via. A gravidade de Newton era uma força agindo à distância. Um planeta orbita não porque o Sol o puxa, mas porque está percorrendo um caminho curvo no tecido do espaço e do tempo, como um skatista em uma tigela gigante invisível. E sim, é espaço e tempo, não apenas espaço. Porque no mundo de Einstein, o tempo não é separado do espaço. Juntos,
Eles formam um contínuo de 4 dimensões. Espaço, tempo e espaço-tempo podem se curvar. Isso significa que se a gravidade for mais forte em algum lugar, o tempo passa um pouco mais devagar lá. Isso não é teoria, já foi medido. O sistema GPS do seu celular precisa corrigir esse efeito. Satélites orbitando a Terra sofrem um pouco menos de gravidade do que pessoas em Terra. Portanto, seus relógios funcionam um pouco mais rápido. Sem essa correção, sua navegação poderia se desviar quilômetros a cada dia. O tempo, como se vê, é elástico. Fique em pé em uma montanha e sua cabeça envelhece um pouquinho mais rápido que seus pés. Não o suficiente para ser notado. Mas, ao longo de longos períodos, em campos gravitacionais fortes, a diferença se torna mensurável. Agora imagine estar perto de um buraco negro, um objeto tão massivo que distorce o espaço-tempo ao extremo. À medida que você se aproxima, o tempo desacelera para você em relação a alguém mais distante. Para eles, você está se movendo em câmera lenta. Se você chegasse perto o suficiente sem ser dilacerado, poderia experimentar minutos enquanto anos passam para alguém de fora. Esse efeito é chamado de dilatação gravitacional do tempo. E é uma das consequências mais estranhas e poéticas da relatividade geral. Também rende ficção científica bastante dramática. O filme Interestelar usou isso com fama. 1 hora em um planeta perto de um buraco negro equivalia a 7 anos em outro lugar. Isso pode parecer absurdo, mas a matemática confirma. As equações de Einstein foram testadas e aprovadas inúmeras vezes. A luz se curva ao redor das estrelas. Os relógios marcam de forma diferente em órbita. Experimentos espaciais, como a sonda gravitacional B, mediram a deformação e a torção do espaço-tempo. Até mesmo a detecção recente de ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo causadas por objetos massivos como buracos negros em fusão, confirmou suas previsões. Essas ondas foram detectadas pela primeira vez em 2015, 100 anos depois de Einstein as ter previsto. Elas esticam e comprimem o espaço-tempo à medida que passam, como ondulações em um lago. Mas o efeito é minúsculo, milhares de vezes menor que um átomo. E, no entanto, com instrumentos como o LIGO, os cientistas as mediram. Foi como ouvir o universo zumbir pela primeira vez. A relatividade geral não explica apenas como os planetas se movem. Ela nos permite espiar o coração das estrelas, as bordas dos buracos negros e as origens do próprio universo. Mas não é perfeita. Por mais bem-sucedida que seja a teoria de Einstein, há um lugar onde ela para de funcionar. O mundo quântico. Quando você desce para a escala de átomos e partículas, a relatividade geral começa a ruir. Ela não combina bem com a mecânica quântica, o outro grande pilar da física moderna. Isso levou os cientistas a uma busca de décadas para unificar as duas, para encontrar uma teoria da gravidade quântica, algo que explique como a gravidade funciona nas menores escalas. Até agora, temos a teoria das cordas, a gravidade quântica em loop e outras, mas nenhuma resposta definitiva. É como ter 2 mapas perfeitamente precisos, um para cidades e outro para florestas, mas não saber como desenhar a trilha que os conecta. Ainda assim, a relatividade geral continua sendo uma das teorias mais elegantes e precisas já concebidas. E sua ideia central, de que a gravidade é geometria, não força, remodelou a forma como pensamos sobre o cosmos. Nem sempre é intuitiva. Na verdade, é completamente estranha. Mas o universo não promete ser intuitivo. Ele apenas promete ser real. E às vezes o real é mais estranho do que jamais imaginamos. Vamos refletir um pouco sobre o que isso significa. Você, deitado confortavelmente, onde quer que esteja,
está sentado em um planeta que curva o tecido do espaço e do tempo. Seu peso não é uma força que o puxa para baixo. É o resultado de você seguir um caminho curvo no espaço-tempo que termina no chão, as estrelas acima. Cada uma está curvando o espaço-tempo em sua própria região. A luz de galáxias distantes foi moldada por deformações invisíveis no cosmos. O próprio tempo flui de forma diferente, dependendo de onde e quando você está. E o universo, longe de ser estático, é um tecido mutável e ondulante, um vasto campo de curvas, depressões e extensões, governado não por cordas invisíveis, mas pela geometria da própria realidade. Einstein disse uma vez que a realidade é apenas uma ilusão, embora muito persistente. E talvez a gravidade seja a ilusão mais persistente de todas. Não uma atração, mas um caminho. Estamos quase no limite agora. No próximo capítulo, avançaremos suavemente além da física e entraremos na filosofia, em questões sobre se a gravidade é uma propriedade fundamental da natureza ou algo ainda mais estranho, um fenômeno emergente, algo que pode nem existir até tentarmos medi-lo. Mas esse é um mistério mais profundo. Por enquanto, vamos descansar aqui na curva de uma ideia suave de que o universo não é estático, nem fixo, mas sutilmente curvado, e que nós, como bolinhas de gude em uma folha cósmica, estamos simplesmente seguindo as curvas de algo muito maior do que nós mesmos. Acompanhamos a gravidade desde maçãs caindo até galáxias em espiral, da sensação de peso no peito até a própria estrutura do espaço-tempo. Confiamos nela, nos apoiamos nela e até a reinventamos como geometria, graças a Einstein. Mas e se a gravidade não for real? Não for real da maneira como pensamos, pelo menos? E se a gravidade, essa presença constante em torno da qual construímos nosso universo, não for uma força fundamental, mas uma espécie de ilusão, um efeito colateral ou uma propriedade emergente de algo mais profundo? Essa é a pergunta que físicos e filósofos vêm sussurrando há anos. E esta noite, vagaremos suavemente por esse estranho espaço entre a ciência exata e a especulação superficial, onde as regras ainda não se estabeleceram completamente e onde a gravidade pode ser algo ainda mais estranho do que imaginamos. Comecemos com a palavra emergência. Na ciência, algo emergente se surge do comportamento de partes menores, mesmo que essas partes individualmente não pareçam conter esse comportamento. Vejamos a temperatura. Uma única molécula não tem temperatura, mas sim trilhões de moléculas se movendo em um movimento caótico que cria o que chamamos de calor. Não é algo fundamental. É um efeito estatístico, uma propriedade emergente. Agora considere a gravidade. E se a gravidade, como a temperatura, for algo que emerge não de uma força ou mesmo do espaço, tempo ou curvatura, mas de algo mais profundo, mais fundamental? Este é o cerne de uma das propostas mais radicais da física teórica. Introduzida pelo físico Eric Verlinder em 2011, a gravidade entrópica sugere que a gravidade surge da tendência termodinâmica dos sistemas de maximizar a entropia, uma medida de desordem ou informação. Nessa visão, a gravidade não é uma força nem mesmo um efeito geométrico. É o resultado de objetos se reorganizando para manter a configuração mais provável de informação no espaço. É um pouco como observar bolinhas de gude rolando para o fundo de uma tigela, não porque sejam puxadas para baixo, mas porque esse é o arranjo estatisticamente mais estável e provável. Se isso parece abstrato, não se preocupe. Não é algo que você sentiria deitado na cama ou veria ao jogar uma bola. Mas poderia, em teoria, explicar alguns dos enigmas mais estranhos da física moderna, especialmente a matéria escura. Veja bem, só vemos uma pequena fração da matéria no universo. As galáxias giram rápido demais para que sua massa visível mantenha unido algo invisível. Alguma gravidade extra está em jogo. Chamamos isso de matéria escura,
mas ainda não a encontramos. Apesar de décadas de busca, a teoria de Verlinde sugere que talvez não precisemos disso. Se a gravidade é emergente, então talvez nossas equações estejam simplesmente erradas em escalas galácticas. A gravidade extra pode ser uma peculiaridade de como o espaço-tempo se comporta quando forças entrópicas dominam. Sem partículas, sem halos de matéria escura, apenas uma mudança na forma como entendemos a gravidade. Agora, a gravidade entrópica é controversa. Ainda não é amplamente aceita. Não substituiu a relatividade geral ou a física newtoniana. Mas é um vislumbre, uma sugestão de que a gravidade pode não ser o que pensamos. E não está sozinha. Outras ideias, como os princípios holográficos, levam isso ainda mais longe. De acordo com o princípio holográfico, todo o universo tridimensional que vivenciamos pode ser uma espécie de projeção. Uma realidade tridimensional codificada em uma superfície bidimensional, como um holograma cósmico. Isso não é ficção científica. É uma possibilidade genuína nascida do estudo de buracos negros. A termodinâmica dos buracos negros revelou algo estranho. A quantidade de informação ou entropia que pode existir dentro de um buraco negro não é proporcional ao seu volume, mas à sua área de superfície. A informação sobre o que cai em um buraco negro pode estar codificada não dentro, mas em seu horizonte de eventos. Isso levou físicos como Gerhard Ruft e Leonhard Susskind a propor que talvez tudo funcione dessa maneira. Talvez o próprio universo seja uma projeção de uma realidade bidimensional mais fundamental. E se isso for verdade, então a gravidade, nossa boa e velha amiga, pode ser apenas um efeito colateral de como essa projeção se desenrola. Não uma força, não uma curvatura, apenas a ilusão de atração decorrente de informações mais profundas. Regras. É importante fazer uma pausa aqui. Isso não são fatos. São teorias, ideias, possibilidades. Mas elas vêm da matemática real, de experimentos reais e dos próprios limites do que a física pode ver atualmente. E levantam questões profundas, não apenas sobre a gravidade. Durante séculos, acreditamos que a Terra era plana porque parecia plana. Então descobrimos que ela era redonda. Então descobrimos seus giros, depois órbitas, depois espirais através de uma galáxia que se move por um universo em expansão. Cada passo mudou nossa visão, não apenas da física, mas de nós mesmos. Não éramos o centro. Não estávamos parados. Nem mesmo estávamos presos a uma estrutura fixa. E agora alguns cientistas estão sugerindo que mesmo a força que parecia mais confiável, a própria gravidade, pode ser apenas mais uma camada em uma estrutura mais profunda e misteriosa, algo que vivenciamos, mas ainda não entendemos verdadeiramente. É um pouco como acordar em uma casa onde você morou a vida toda e perceber que as paredes podem ser projeções, o piso apenas padrões, os móveis. Ilusões moldam, moldadas por regras que você não pode ver. Mas isso não significa que você caia pelo chão. Isso não significa que a gravidade pare de funcionar. A ilusão se mantém. É uma ilusão muito útil. O GPS ainda funciona. Planetas ainda orbitam. Maçãs ainda caem. Newton e Einstein ainda estão dentro de seus próprios domínios. É só que além do horizonte, pode haver mais. Então, o que tudo isso significa para você, deitado aí, adormecendo? Significa que o universo pode ser mais profundo, mais estranho e mais estratificado do que jamais imaginamos. Que o que você sente como peso pode ser a suave pressão da entropia empurrando o universo em direção ao equilíbrio. Que seus pés permanecem no chão porque a informação prefere assim. Significa que a ciência não acabou. Cada resposta traz mais perguntas. Cada teoria é uma lanterna em um corredor com mais portas e gravidade. Não é apenas uma força.
É um convite, um mistério que diz: olhe mais de perto. Eu posso ser outra coisa. No capítulo final, retornaremos ao ponto de partida, não flutuando no espaço ou encolhido dentro de buracos negros, mas de volta à Terra. Refletiremos sobre o que a gravidade significa para o nosso lugar no universo e como algo tão invisível, tão silencioso, pode manter tudo unido, inclusive nós. E assim nos encontramos de volta ao ponto de partida. Não no vácuo frio do espaço, não à deriva, passando pelos painéis solares da Estação Espacial Internacional ou deslizando pelo espaço-tempo curvo, mas em algum lugar muito mais próximo. De volta à Terra, de volta à sua cama, à sua cadeira, ao seu canto tranquilo à noite, suavemente sustentado pela gravidade. Quando começamos esta jornada, pedi que você se imaginasse flutuando do lado de fora da Estação Espacial Internacional, para imaginar aquela estranha e bela sensação de estar livre do peso, caindo suavemente, observando a Terra passar sob seus pés. E fiz algumas pequenas perguntas. O que é realmente a gravidade? O que acontece quando a deixamos para trás? E o que o espaço nos ensina sobre essa força invisível que nos governa a todos? Depois de 10 capítulos, talvez a resposta mais honesta seja que ela nos ensina que a gravidade é muito mais do que jamais imaginamos. E talvez menos do que presumimos. Agora sabemos que a gravidade não desapareceu no espaço. Ela apenas se esconde atrás do movimento. Que os astronautas não estão flutuando porque não há gravidade, mas porque estão caindo perfeitamente, para sempre. Que dentro daquele casulo orbital, tudo, da comida à mobília, precisa ser redesenhado para funcionar sem a atração descendente que tomamos como certa. Vimos que nossos corpos também são criaturas da gravidade. Sem ela, inchamos, enfraquecemos, esticamos. Nosso senso de direção oscila. Até nossas células ficam confusas. E ainda assim nos adaptamos. Com esteiras presas ao teto e pasta de dente espremida de sachês de alumínio, aprendemos a viver sem a própria coisa que nos moldou. Então, nos afastamos. Vimos como a gravidade cria estrelas a partir de nuvens, esculpe galáxias a partir de anos-luz de vazio e as une em teias que se estendem pelo universo. Vislumbramos buracos negros onde a gravidade reinava suprema. Ouvimos o zumbido do próprio espaço-tempo enquanto ondas gravitacionais ondulavam pelo vazio. E então viramos à esquerda para a mente de Einstein, onde a gravidade se torna não uma força, mas uma curva. Onde o tempo flui de maneira diferente dependendo de onde você está. Onde o espaço se curva como tecido e a luz segue colinas e vales invisíveis. E ainda mais longe, mergulhamos os pés na filosofia, na gravidade entrópica, em universos holográficos. E na ideia estonteante de que talvez a gravidade seja apenas a sombra de algo mais profundo. Que a atração que sentimos é um sussurro da matemática da própria informação. Em cada camada dessa jornada, a gravidade permaneceu conosco. Às vezes alta, às vezes silenciosa, sempre moldando a história. Mas o que realmente aprendemos? Talvez essa gravidade seja a conexão. É o que une matéria à matéria, pessoa ao planeta, planeta à estrela. É a teia que torna possível a união em um universo que quer se expandir separadamente. Sem gravidade, não há estrelas, nem planetas, nem estruturas, nem nós. Sem gravidade, o universo seria apenas uma névoa de partículas solitárias. Mas a gravidade diz: não. Aproxime-se. Fiquem juntos. E essa ideia, tão simples, tão poderosa, ecoa além da física. Porque quando você pensa sobre isso, a gravidade não é a única força invisível que mantém as coisas juntas. A curiosidade também. A gentileza também. A admiração também. Foi o que nos trouxe aqui, você e eu.
Talvez você tenha começado este vídeo na esperança de adormecer. Talvez você estivesse simplesmente curioso. Talvez você quisesse respostas. Ou apenas algo tranquilo para lhe fazer companhia enquanto a noite se aproximava. Seja qual for o motivo de você ter ficado, você flutuou comigo por buracos negros e berçários estelares, quebra-cabeças quânticos e café, banheiros espaciais reciclados. Você deixou sua mente flutuar suavemente em órbita. E se você ainda estiver acordado agora, olá, espero que seu travesseiro esteja macio e seus pensamentos estejam mais leves do que quando começamos. Antes de dizermos boa noite, quero retornar à mesma pergunta silenciosa que fiz no início. De onde no mundo você está ouvindo? E que horas são onde você está agora? Você está na Nova Zelândia, onde as estrelas estão invertidas e o oceano nunca para de sussurrar. No Canadá, onde as florestas respiram calmamente sob a neve. Ou talvez em algum lugar no meio, em um sofá, em um beliche, enrolado ao lado de alguém que já adormeceu? Talvez sejam 21h30 e você esteja relaxando com uma bebida quente. Talvez sejam 2 da manhã e o sono ainda esteja fora de alcance. Ou talvez você esteja ouvindo à tarde, com os olhos fechados, deixando a ciência te levar para outro lugar por um tempo. Seja qual for a sua hora, seja qual for o seu lugar, a gravidade nos une a todos. Somos mantidos neste planeta pela mesma força que guia a Lua, que segura os oceanos, que esculpe as estrelas. E mesmo quando olhamos para fora, além dos anéis de Saturno, além dos braços espirais da nossa galáxia, ainda somos parte desse mesmo fio invisível. Não importa que sejamos minúsculos ou que ainda não entendamos tudo. Estamos aqui, somos curiosos. E a gravidade, seja ela o que for, nos lembra dessa conexão. Então, esta noite, ao inspirar e expirar, enquanto seu corpo afunda suavemente no conforto do lar, lembre-se, você não está caindo. Você é mantido pela gravidade, pela compreensão, pelo simples ato de se importar o suficiente para aprender algo novo. E talvez, apenas talvez, isso seja o suficiente. E se ainda não o fez, conte-me nos comentários onde você está e que horas eram quando começamos. Nunca se sabe quem mais pode estar à deriva ao seu lado do outro lado do mundo. Obrigado por compartilhar este tempo comigo. Boa noite e boa gravidade.